bom, que é difícil fazer separar, né, as finanças pessoais da empresa, é uma dificuldade em geral. Então, qual que é o caminho, como deixar de misturar o dinheiro da empresa com o pessoal? Vamos dar um caminho agora para a galera aí. O que eu recomendo, Bruno? Fazer o planejamento financeiro familiar. E aí, um desses passos já é baixar a planilha que está lá e fazer o planejamento financeiro familiar. Porque aí você vai falar, ó, pode ser que não seja hoje, mas a minha empresa ela vai precisar crescer ao ponto de me propiciar essa renda todos os meses. Tá, então, galera, só interrompendo o Henrique aqui, ó. Então, primeiro passo, tá? Vamos resumir assim, para vocês ficar bem claro na mente de vocês. É fazer o planejamento familiar, que isso vai envolver suas despesas fixas. Seja aluguel, uma prestação do imóvel, se tiver carro financiado, se tiver criança na escola, mensalidade, a merenda da criança, se tiver plano de saúde, tô certo, Henrique? Isso. Gasolina, supermercado, açougue, um possível ali um remédio que costuma comprar, ou quem tem filho tem que deixar uma margezinha ali de remédio, que dá uma febrinha, dá um negocinho, dá um antibiótico, não sei o quê. Isso é o planejamento familiar. Entendam bem o que está envolvido nisso. Tudo isso que você trouxe está lá na planilha, tem a orientação, vou dar só uma palhinha aqui, que é o seguinte, a gente está no dia 27 de julho. O mês de julho, ele praticamente está acabando. Então, você vai pegar as informações e vai alimentar só na coluna do mês de julho, porque é mais fácil de você buscar as informações, depois você vai melhorando, depois você vai depurando. Ali, você vai ver o que dá para economizar, o que você teve de susto, que viu que gastou muito a mais do que podia, você economiza e o resto que você vai manter de gasto, aí você copia para o restante do ano. Aquelas despesas pontuais, tipo, tem que pagar IPVA, tem que pagar matrícula de escola, tem que pagar imposto de renda. Você vai lá e coloca só no mês que tem, mas você já vai fazer um planejamento de despesa do ano. Aí, Bruno, depois, eu recomendo as pessoas fazerem uma meta de ganho para daqui um ano, para julho de 2021, 2022, 2025. Fazendo um padrão SMART. Isso eu oriento sobre como fazer lá no treinamento do G30D. Porque a pessoa vai falar, ó, eu preciso disso daqui, isso é o que eu preciso, é a minha nota de corte. Aqui está o que eu quero. Entre o que eu preciso e o que eu quero, a gente vai ter que ir trilhando degraus. O Boni, você tem que colocar lá para quê? Que diferença vai fazer para a sua vida, esse valor. Tem que seguir o SMART para ver se você não vai estar chutando um número que parece real, aí você dá risada depois porque nem acredita nisso. Mas vou falar para você, só tem que acreditar. Para quem está ouvindo, o que é o SMART? Assim, só falo o significado, porque tem gente que nunca ouviu falar nisso, então ele não está sabendo o que é o SMART. Fala, por favor, aí, o que é o SMART? O SMART são perguntas que você tem que responder para ver se a sua meta está bem escrita. O S é específico, então você tem que responder o que você quer. Eu quero ter um lucro, um prolabore de 10 mil. O M é o mensurável, então você vai colocar ali o valor que dê para você medir, né? 10, 20, 50, tem que pôr um número. O A é o atingível, quer dizer, a pergunta é como que você vai chegar lá, qual é o degrau, o passo a passo da escala. O R é o fundamental ali, que é o relevante, você vai responder por que isso faz diferença na sua vida, quanto que vai representar de seus olhos brilhando, né, quando você olha no espelho, quando você fala com seu filho, com a sua família. E o T é o quando, é o tempo final para isso atingir. Então, o estabelecimento de metas não significa atingimento de metas, significa que é o alvo, onde você vai botar o alvo, e depois você vai ter que treinar. Todo dia vai te dar foco para chegar lá. Isso vai mudar muito a percepção de oportunidade das pessoas. Quando tem um significado pessoal, vai ficar mais fácil de entender o caminho que vai chegar lá. Mas isso a gente fala em outra live, pode ser?
Pode ser. Não, então tá. Só, pessoal, resumindo. Então, o planejamento familiar vai te mostrar o quanto você precisa ter no final do mês para pagar para viver, né? Esse Então, planejamento. Depois você vai traçar e fazer um planejamento, né, do que você quer alcançar, certo? Se você precisa de 5 mil para viver, olha, mas eu queria ter uma vida de 10, eu queria de 15, né? A partir e desse momento que você vai aplicar o SMART que o Henrique acabou de mencionar, você vai começar a saber o que você precisa fazer para chegar nos 10. Você ganha 5, quer 10? Beleza. Então agora você sabe que você ganha 5 vendendo 100, você tem que vender 200 peças para ganhar 10. e Certo? Aí você já calma que aí é o começa. próximo passo. Isso, vai. Assim, Boni, às vezes, em vez de 1 milhão, você pode ter uma vida muito boa com 100 mil, cara. Então, para que você quer esse valor, né? Às vezes muita gente fala assim, ó, o céu é o limite. Eu acho que essa pessoa está ferrada porque ela vai para compulsão. Se o céu está limpo, ela não para nunca, ela não tem um indicador de que tá bom, não vai comemorar e vai ficar tirando para tudo quanto é lado. E o outro problema, se está chovendo, tudo embaçado, nuvens baixas, o céu ficou, né? Então é o meio ambiente que põe onde ela vai chegar. É, Aí, Bruno, a hora que você tem onde quer chegar, a gente consegue fazer o planejamento financeiro da empresa. Que a gente vai Certo. olhar, ó, a empresa ela precisa pagar o aluguel, precisa pagar o seu prolabore, precisa pagar os funcionários, ela precisa pagar todos os custos fixos. E aí você vai lá e fala assim, ó, eu tenho 20 mil de custo fixo para pagar todos os meses. E eu vou vender esse negocinho aqui, ó, oportunidade do Covid, que coloca no dedo para medir se a oxigenação está boa. Vou vender por R$ 500 cada um desse aqui. E eu pago lá no meu fornecedor 200. E aí eu tenho que descontar. Ó, você escreveu D30D, Bruno. É Oh, G30D. desculpa. Deixa eu E corrigir aí, aqui. hora que você desconta os impostos, você desconta o valor que você paga para o seu fornecedor, desconta a comissão, desconta a venda no cartão, vamos dizer que sobre R$ 200 líquido de cada unidade dessa que você vendeu. Sim, se você tem R$ 20 mil para pagar todos os meses, você vai lá e vai fazer uma conta assim, ó, R$ 20 mil dividido por 200. Corta os 2 zeros aqui, você vai ver lá que você tem que vender 100 unidades dessa daqui todos os meses para você empatar, para você não, para sua empresa empatar. A empresa não tem nem lucro e nem prejuízo. Seria o ponto de equilíbrio aí, né? Vamos dizer assim. Ponto de equilíbrio. Só que o seu prolabore, que você vai utilizar para pagar suas despesas, aquilo é uma despesa para PJ, né, para a empresa. Você inclui isso como um custo, e aí, a hora que você descobre que você tem que vender 100 unidades, fala, pô, então se eu vender 25 por semana, ou 5 por dia, você começa a ter submetas. E aí, o que você vai fazer para vender 5 por dia? É a hora que você começa a deitar o cabelo e falar, peraí, como que é o meu argumento de venda? Quem que pode comprar isso? Será que alguma pessoa pode indicar para outra? E por aí vai. Então, descobrir esse número, eu chamo do número mágico da gestão da empresa. Quer saber que você tem que vender 200 unidades de um item, 100 do outro, 50 do outro, para atingir o ponto de equilíbrio e para atingir a sua meta de lucro. É quase igual, só que você tem que botar a sua meta de lucro na conta. Pessoal, isso que o Henrique está falando aqui é uma coisa assim, se a gente analisar, é simples, todo mundo deveria fazer, só que ninguém faz. Olha que interessante isso aqui. É misterioso, parece que é um negócio de outro mundo. Mas, galera, se perguntar para 100 empreendedores qual que é o ponto de equilíbrio da empresa dele, é capaz, eu posso estar enganado, estou falando assim por conviver com pequenos empreendedores, né? Mas assim, na minha área aqui, eu posso te falar que 95 não sabe qual que é o ponto de equilíbrio dele. 95% Exato, Bruno. dos 100 não sabe, não faz ideia. Olha, o que eu fico triste é assim, ó, não é difícil de fazer a conta. Depois fazer acontecer, é hora de ralar, mas o empreendedor ele já rala. E aí, ó, qual que é a mágica desse número? O que ele é o número mágico que todo mundo precisa descobrir? Porque
abre, tira a venda, você vê o mundo de outra forma. Aí as pessoas que são mais místicas falam assim, e o universo conspira a seu favor. É quase isso. É que você começa a agir de uma maneira diferente. Vou te dar um exemplo. Ó. Se a pessoa não sabe e fica esperando o quanto que ela vai vender, se o céu é o limite, mas ela fica com a barriga atrás do balcão, reclamando que agora é o Covid, que agora não sei o quê, que não tem cliente, ela fica numa posição reativa. Se ela fala, moçada, tem que vender, equipe de venda, chega aí. Vamos lá, pessoal, ó, se não atingir 100, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para todo mundo. Porque a gente operando no vermelho, alguém vai ser demitido. Então, vamos lá, identificar a oportunidade de venda e vamos fazer acontecer. Henrique, eu tô rindo aqui porque quando eu descobri assim, né, a média do valor real que eu ganhava por peça, né, todo lugar que eu ia assim, ia comprar um negócio, eu vi uma despesa, falei, pô, tem que vender 100 peças para comprar isso aí, deixa quieto. Aí eu olhava outra coisa assim, putz, essa é 500 peças. Não, vou comprar não. Então, aí não, cara, não. Você começa a ver, antigamente era pela emoção, né? Fala assim, pô, que TV legal, vou comprar essa TV. Ó, é 10 de 400, vai dar 4 mil, 5 mil, 400 por mês não é nada. Aí eu começava assim, pô, eu tenho que vender 80 peças, 100 peças. Aí eu falei, opa, não, é bastante. O negócio não é a hora ainda não. Aí você começa a dar valor, né? E aí falar, peraí, isso vai me trazer a realização que de fato eu quero, ou eu consigo poupar, consigo ter uma vida de menos, entre aspas, ostentação, mas que dá para eu economizar? Então, aqueles 13 mil que eu falei, né? Da hora que a pessoa vê o quanto que tem que suar para chegar nisso, o quanto que está vazando por ralos, opa, peraí, vamos redirecionar, em vez de comprar do jeito que está comprando, que a gente pode pegar um dia da semana e já deixar preparado, e comer até algo mais saudável para a família toda, emagrecer um pouquinho, e enfim, você começa a direcionar para aquilo que dá valor.